o amor de Deus pelo povo de Israel. Está tipificando ao mesmo tempo o amor de Jesus para com a sua igreja. Aleluias! É um livro de profunda inspiração. Tanto que quando nós lemos os primeiros versículos, vem falando cânticos dos cânticos. Eu estou acima dos outros cânticos. Mas veja só, como que o livro de Cantares pode estar acima do livro de Jó, que é um livro poético, onde Deus vem e parece que entra em um joguinho com Satanás. Satanás, ele vem fantasiado de um anjo, chega diante do Senhor, aí Deus olha, de onde vem Satanás? Aí Satanás diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus fala, viste tu meu servo Jó? Aí o diabo faz, parece que um joguinho com Deus, tira tudo que ele tem para você ver se ele não blasfema na tua cara. E parece que Deus está caindo no jogo de Satanás e fala, então vai, tira tudo que ele tem. Só que Deus estava demonstrando a confiança que ele tinha em Jó. Imagina, olha se Deus olhar, será que Deus pode confiar assim em mim? Será que Deus pode confiar assim em você? Será que Deus pode confiar assim em nós? Será que Deus pode confiar alguma coisa em nós? Deus estava mostrando para Satanás, eu confio em Jó. E ao mesmo tempo, Deus revela para Jó o amor que ele sentia por ele. No momento em que Jó estava ali triste, angustiado, e falando, Senhor, Deus se revela para Jó. Jó, onde tu estava quando eu firmei o sol? Onde tu estava quando eu coloquei a divisão das águas? Onde tu estava quando eu fiz todas as coisas? Aí Jó fala, Senhor, um dia eu te conheci de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Olha que poesia linda! O amor de Deus para com Jó, não tem nada a ver com Satanás. Satanás entrou ali de vacilão, ele achou que ele tinha colocado Deus no jogo, mas o negócio era entre Deus e Jó, era um sentimento, era um amor, era uma confiança, era uma amizade de Deus para com Jó. Que poesia linda! E Cantares vem se colocando acima de uma poesia dessa. Cântico dos cânticos, cântico está superior aos cânticos. Como que Cantares pode estar superior ao livro de Salmos? 150 salmos, vários salmistas. Davi escreveu salmos lindíssimos. Temos Asaf, que era aquele que, enquanto adorava o Senhor, a Shekinah descia na igreja. O pregador nem oportunidade de pregar tinha, porque a glória inundava tudo, e não precisava do pregador. A manifestação de Deus era tremenda através dos louvores de Asaf, um poeta que apoiou Davi. Nós temos salmos tão belíssimos escritos pelos filhos de Corá, por Moisés, pelo próprio Salomão, e Cantares vem falando que está superior ao livro de Salmos. Cantares vem falando que está superior ao livro de Provérbios. Quando você lê Provérbios, é sabedoria. Imagina você estar aqui com um copo e está cheio de sabedoria. Você começa a ler Provérbios e está bebendo, matando a sua sede com sabedoria. É lindo. Eclesiastes, que fala de sabedoria, mas com experiência. Fala sobre o tempo. É um livro poético e Cantares vem se colocando acima. Aleluias. Porque Cantares, ele fala desse amor incondicional de Deus para com os seus. Fala desse amor incondicional de Jesus para com a igreja. Tanto que no capítulo de número 6, no verso de número 8, se eu não me engano, capítulo 8, verso de número 6, melhor dizendo, ele vem dizendo, no livro de Cantares, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém
desse toda a sua fazenda, de sua casa, por este amor, certamente o desprezaria. Ainda que eu vendesse terra, ainda que eu entregasse toda a minha riqueza, tentando alcançar o amor de Deus, ele desprezaria. O amor de Deus não é comprado, é conquistado com atitude, descendo do barco, exercitando a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós olhamos para isso, que está no livro de Cantares, está em total concordância com o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo de número 32. Olha lá comigo, onde o apóstolo Paulo vem dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É amor de Deus. Falta palavras para descrever o tanto Deus te ama. Deus te ama de um jeito que, se você compreendesse, talvez o seu cérebro virava gelatina, ia sair pelo nariz. É um amor imenso, é um amor profundo, é um amor sem tamanho. Deus te ama. E por Ele te amar, que o escritor da carta, da poesia de Cantares, vem nos aconselhando no capítulo e no versículo que nós lemos, capítulo 2, versículo 15. Apanha-me as raposas. Sabe o que as raposas representam? Os pecados, as falhas, os erros, aqueles grandes, sabe? Aquilo que a gente faz que escandaliza. Apanha essa raposa, tire essa raposa, porque as nossas vinhas estão em flor. Se as raposas grandes entrar nas vinhas, vai bagunçar aquilo tudo, vai derrubar as flores. E nós bem sabemos que primeiro vem uma flor, para depois vir o fruto. E se ela derrubar as flores, nós não iremos frutificar. Se o pecado grande entrar, se o pecado grande atrapalhar, nós não frutificamos. E ele aqui nesse momento está falando sobre, primeiro, uma relação matrimonial. Às vezes, tem coisas que atrapalham o relacionamento entre um homem e uma mulher. O amado está falando para a amada: olha, apanha as raposas. Cuidado com as formas que você... para não atrapalhar o nosso amor, para não atrapalhar o nosso relacionamento, para não atrapalhar a nossa intimidade. Aí ele vem aconselhando mais: ok, apanha as raposas, mas apanha também as raposinhas. Porque às vezes nós, no nosso relacionamento, nós nos protegemos. Nós às vezes não cometemos erros grandes, erros escandalosos, mas às vezes o que está acabando com o relacionamento não é os erros grandes, são as raposinhas, são os pequenos erros, são as coisinhas mínimas que vai fragilizando, que vai machucando, que vai ferindo.
Às vezes nós protegemos, colocamos lá na nossa vinha um bom alambrado. Raposa grande não entra. A gente não comete aqueles erros escandalosos. Não anda aí adulterando, não anda aí matando, não anda aí roubando. Mas às vezes dentro de casa, as raposinhas, eu vou colocar um tema nessa mensagem. Raposinhas, grandes estragos. Às vezes uma mentira para o cônjuge. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É coisinha mínima, mas vai quebrando a nossa confiança. É raposinha. Entra devagarzinho, mas faz um grande estrago. Sabe como que é a confiança? É um cristal quebrou, depois não tem como consertar. Raposinhas. E o noivo está falando para a noiva, cuidado com as raposinhas que entram por baixo do alambrado. Os buracos às vezes estão ali. A grande não entra, mas a pequenininha entra e vai desgastando. Às vezes é uma palavra mal falada. Às vezes é uma rebeldia. Às vezes é um relacionamento do pai com o filho. Às vezes o filho não trabalha, não faz nada em casa. O pai chega perto do filho e fala assim: ô filho, você não está fazendo nada, eu só te peço uma coisa. Vai lá, enche aquela garrafa d'água e põe na geladeira. O filho fica o dia inteiro. Faz isso, faz aquilo, fala com um, fala com outro, joga isso. Na hora que o pai chega, o pai pergunta: você encheu? Não. Uma coisa simples, uma raposinha, mas dá uma tristeza no pai, causa um estrago. O pai, sabe, aquele orgulho que o pai queria chegar em casa e ver um filho respeitoso, uma raposinha, um pequeno hábito, causa um grande estrago. Às vezes, é um cônjuge, um está trabalhando, ele paga todas as contas, ele faz tudo, e o outro está em casa, o dia todo com o telefone na mão. Aí o cônjuge fala assim: olha, eu só te peço uma coisa, olha os e-mails para mim, olha lá e responde. Aí está o dia todo, às vezes não olha. Aí daqui a pouco aquela multa que era para pagar, que dava para ter, né, sabe, só ter olhado. Olha, tem isso para pagar, você pagava, você não pagava, uma multa absurda. Coisinha simples, mas vai desgastando. E o noivo está falando para a noiva, para não desgastar o relacionamento, para não quebrar a intimidade, cuidado com as raposinhas. Coisinha simples. Olha para o seu cônjuge aí, olha para a sua pessoa que está do seu lado e fala: cuidado com as raposinhas. Coisinha simples, causa grandes estragos. A forma, às vezes, como eu respondo a uma pergunta, causa um estrago. Às vezes você olha para um homem de Deus. Entenda uma coisa, mulher e homem de Deus. Quanto mais esse homem está próximo de Deus, mais sensível ele se torna. Aí você acha assim: não, ele é uma fortaleza, é uma pedra. Não, ele está sensível. Às vezes ele não demonstra, mas dói, mas fere. Às vezes ele olha assim e fala assim: não posso contar com ninguém, eu me sinto sozinho. Uma coisinha não é capaz de honrar. Às vezes o cônjuge fala com o outro assim: ó, isso e isso. Não dá ouvido, faz a mínima, faz pouco caso da palavra. Aí vem alguém lá da Cochichina, fala a mesma coisa. Olha, que já falou isso e isso aqui. Dá mais honra a palavra de alguém que não conhece do que o cônjuge. Isso dói, isso fere, isso é raposinha. Isso machuca, isso estraga. E o amado está falando para a amada: cuidado com as raposas, mas cuidado com as raposinhas. Isso é relacionamento. Tem que haver respeito, tem que haver verdade, tem que haver integridade. Se eu vou viver o resto da vida contigo, tem que ter verdade. Eu tenho que ser verdadeiro. Não tem como eu usar máscara diante de alguém que eu quero viver o resto da minha vida. Tem que ter verdade. Aleluia. E da mesma coisa, da mesma forma, a nossa vida espiritual. Às vezes nós não cometemos aqueles pecados escandalosos. Eu não venho aqui, não roubo a igreja. Às vezes aqui eu não vou dar em cima da irmã do ninguém, eu não vou adulterar, eu não vou fazer isso, não faço aqueles escândalos pesados. Mas às vezes umas raposinhas, umas coisinhas simples, entristece ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um cavalheiro, é um gentleman. O Espírito de Deus, ele é sensível, extremamente sensível. E às vezes ações nossas, atitudes nossas, decisões nossas, raposinhas, coisinhas simples, entristece o Espírito Santo e atrapalha um relacionamento de intimidade com Ele. Ou você acha que Deus não se entristece? Ou você acha que Deus está numa rocha e não fica triste?
E não se decepciona. Se não se decepcionasse, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, ele não diria: eu me arrependi de ter feito homem, né? Moisés falando, e Deus se arrependeu de ter feito homem e mandou um dilúvio. Ele se sentiu triste. Se não se sentisse triste, Jesus não teria chorado. E a Bíblia diz, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Aleluia. Aleluia. Jesus disse: se pecares contra mim, eu até perdoo, mas não peca contra o Espírito Santo, não. Ele é sensível. Ele é sensível. Raposinhas. Às vezes é um dia de culto, oração. Eu fui chamado, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu tenho uma incumbência, eu tenho uma responsabilidade. Lá em Joel, Deus fez uma promessa: meu povo, os filhos profetizarão, as filhas falarão línguas, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas antes disso ele fala para os sacerdotes e ministros do altar: gemei, vesti de saco, intercedeis, se coloca na posição dos outros. Nós temos essa missão, e às vezes é dia de culto, mas eu prefiro ir pro shopping. Raposinhas. É dia de culto, mas eu prefiro um churrasco. É dia de eu interceder pelo meu irmão, pelo meu amigo, pelo meu pai, pela minha família, que às vezes está chorando, que está indo pro inferno. Não pense que nós estamos alegrando a Deus com essas raposinhas. Como diz um grande pregador, John Wesley, ele pregou e disse assim, que os nossos pés estão sobre uma superfície de vidro frágil, que pode a qualquer momento quebrar e nós caímos. Os nossos pés estão escorregando para o inferno. É tempo de nós voltarmos, nos santificarmos e cuidar para não permitir as raposinhas, grandes estragos. Às vezes é coisinha simples. Às vezes o pastor está aqui pregando, está motivando, a palavra está vindo, ele está só se permitindo ser usado, e algo que ele fala te confronta. Eu vou fazer pirraça, eu não vou voltar mais nessa igreja, eu vou procurar uma outra igreja, que ali o pastor prega aquilo que a minha alma se agrada, ele infla meu ego, ele fala que eu sou o cara, que eu sou o bambãozão, mas não me manda eu me arrepender, eu abrir mão da raposona, eu abrir mão da raposinha, pegar ela e tirar da minha vida. Aleluias. É mais fácil escolher um líder que me agrada do que aquele que me conduz para o céu com amor, temor e tremor. Acha que é fácil? A única pessoa que eu tenho que educar é meu filho. Vocês não. Eu tenho apenas que deixar o Espírito Santo me usar, me fazer vaso. Fala, Espírito Santo, a igreja é sua, eu sou seu, fala comigo. Às vezes, quer ver? Tem hábitos, tem raposinhas que não são pecados. Não é pecado, mas nos atrapalha. Às vezes eu chego em casa, eu tenho que ter conteúdo para transbordar para a igreja. Aí a vontade, a disciplina era para eu ir para ali, pro meu quartinho ali, orar, ler a Bíblia, mas sabe o que eu faço? Deito no sofá, coloco a Netflix, pego o telefone e fico aqui, É pecado? Não é, mas é uma raposinha. Foi me dada uma responsabilidade. Eu tenho que arrancar da minha vida, porque a raposinha pode atrapalhar o meu relacionamento e a minha intimidade com o noivo. Aleluias. É tempo de buscar o noivo. Se você for ler aqui o livro de Cantares, vai ver um momento que a noiva, ela perde o noivo e ela procura incessantemente: onde está o noivo? Onde está o meu amado? Nós temos que ser que nem ela, buscar o noivo enquanto ele está perto, buscar a presença dele, chamar ele, e quando nós encontrarmos, abraçar ele e não soltar mais. Raposinhas, grandes estragos. É tempo de nós nos policiar. Às vezes uma palavra que eu falo entristece tanto o Espírito Santo, uma ação que eu faço entristece tanto Deus. E nós estamos no momento de Santa Ceia, onde nós podemos julgar a nós mesmos. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, no texto da ceia, ele fala: cada um analise a si mesmo.
Eu analiso aqui, ó, as minhas raposinhas. Ixi, eu tenho um monte. Se eu for contar aqui, eu fico aqui, ó, 3 horas pregando sem parar. Os meus defeitos, as minhas falhas, minhas raposinhas, que eu tô lutando dia após dia. A vedação aqui tá furada. Eu vou lá, vou tentar colocar uma pedra, vou fazer alguma coisa, eu tenho que resolver. Eu não quero raposinha, eu não quero nada que atrapalhe o meu relacionamento com o noivo. Eu quero viver com ele não somente a vida, eu quero viver com ele a eternidade. Nós precisamos nos policiar em todas as coisas. Por isso eu quero te convidar neste momento, irmão, quando Deus nos confronta é porque nos ama. Tudo é pelo amor. Nós não vimos aqui? Não é um amor? Não é um amor? Quem dará acusação? Não é acusação, é conselho. E pergunta para mim agora, se você, com uma mente sã, você acha que esse conselho é ruim? Nós abrirmos mão de alguns defeitos, algumas falhas, algumas coisas que atrapalham nosso relacionamento com Deus, acha que é ruim? Não é ruim, é bom. Por isso eu quero te convidar, sentado, de joelho, em pé, nós vamos fazer aqui, ó, alguns pequenos momentos, silêncio total. Só nós iremos olhar para dentro de nós e analisar nós mesmos. Quais são os meus? Quais são as minhas raposinhas? Analise o homem a si mesmo e tome a decisão a partir de hoje. Eu vou mudar alguns hábitos. Vou ser mais disciplinado. Eu vou ser mais grato ao amor de Deus. Ele me amou.